senador Eduardo Girão, em pronunciamento pelo fim de 2024, transmitiu uma mensagem de esperança para os brasileiros, desejando resiliência para o ano de 2025. O senador afirmou: dias melhores virão. Precisamos compreender que as mudanças não são do dia para a noite, mas nós estamos no caminho certo. O povo brasileiro está acordando para a política cada vez mais. Girão agradeceu pelas orações, dizendo: as orações têm sido fundamentais para a gente continuar em pé, trabalhando com muito otimismo, com muita perseverança, que a vitória virá. Mais cedo ou mais tarde, ela virá. Eduardo Girão disse: então vamos ter muita fé, muita esperança. Nós estamos em tempos sombrios no Brasil, a gente sabe. Ele lembrou os presos políticos que sofrem com a perseguição e disse: é uma perseguição flagrante o que a gente está vendo no Brasil. O senador reafirmou sua candidatura à presidência do Senado, apontando que essa casa legislativa é a grande responsável por essa situação que a gente está vivendo, esse caos institucional no Brasil, pela falta do Senado agir, defender a Constituição brasileira de abusos de alguns ministros dos tribunais superiores, que não dá mais. Girão apontou que o Brasil está submetido ao regime imposto pelo PT e disse: mas isso vai ter fim. Nada como um dia após o outro. Também não há mal que perdure para sempre e não há nenhum mal que não venha para um bem maior. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados.
Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, pessoal, chegamos aí no último dia do ano de 2024, tá aí ainda as luzes ainda do sol, mas já ficando quase escuro aqui, e passando para desejar para você, né, muita luz, muita paz, serenidade e sobretudo resiliência para o ano de 2025, saúde, né? Precisamos estar juntos, porque a gente sabe que quem está no comando, muita gente pensa que são eles, mas quem está no comando é Jesus, né? Então, dias melhores virão. Precisamos compreender
que as mudanças não são do dia para a noite, mas nós estamos no caminho certo. O povo brasileiro está acordando para a política cada vez mais, é isso que a gente percebe, e muita gente orando. Quero aqui agradecer de coração você que me segue, você brasileiro, especialmente você cearense, né? As orações têm sido fundamental para a gente continuar em pé, trabalhando com muito otimismo, com muita perseverança, que a vitória virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Então vamos ter muita fé, muita esperança. Nós estamos em tempos sombrios no Brasil, né? A gente sabe. Quem acompanha o nosso mandato, a gente procura trazer a sociedade para perto em causas importantes. Nós temos hoje, por exemplo, o primeiro preso político do Brasil depois da redemocratização é Daniel Silveira, e todo mundo está vendo o drama que está acontecendo com esse brasileiro, né, que pela sua opinião foi condenado, colocado na cela, né, passando quase 2 anos longe da família. Na hora que ele sai, e curiosamente eu estive na véspera com o senador Magno Malta, oramos juntos, né, e você vê que é uma pessoa que está altamente tocada, transformada, né, e aí acontece outra provação. É uma perseguição flagrante o que a gente está vendo no Brasil. Então nós devemos estar com as nossas famílias. Daqui a pouco estou me encontrando com a minha. E mais uma vez, esse preso político, esse brasileiro que não se rendeu ao sistema. Temos outros milhares aí de presos políticos, além do Daniel, né, as pessoas do dia 8 de janeiro, que estão sofrendo muito no Brasil hoje. Mas elas não estão sozinhas, né? Nós vamos fazer o nosso trabalho no Brasil e fora do Brasil. Estamos denunciando e vamos continuar até que o mundo entenda o que está acontecendo no Brasil e, de uma certa forma, a gente possa sair dessa juntos, com apoio inclusive internacional, né? Me coloquei candidato à presidência do Senado Federal. Quero agradecer você também, né, que está se mobilizando. Eu fico muito, a minha responsabilidade só aumenta quando eu vejo aí manifestações de carinho, de força, né, para a gente levantar essa casa tão importante do Brasil e que é, no meu modo de entender, a grande responsável por essa situação que a gente está vivendo, esse caos institucional no Brasil, pela falta do Senado agir, defender a Constituição brasileira de abusos de alguns ministros dos tribunais superiores, que não dá mais, né? Então, que esse governo do Lula, o governo do PT, que está no meu estado do Ceará, e que a gente vê a incompetência clara, né, a utilização do Estado para projeto de poder apenas. Eles só pensam naquilo poder, mas isso vai ter fim. Nada como um dia atrás do outro, e também não há mal que perdure para sempre, né? E não há nenhum mal que não venha para um bem maior. Então vamos juntos, vai dar certo, com Deus no controle. Nós vamos, tá vendo aí, já tem algumas, até gente já soltando fogos, né? Já tem as luzes sendo acesas aqui, e eu desejo tudo de bom. Estaremos juntos, né? Muita paz para sua família, tudo de bom, e vamos que vamos, com Jesus no comando. Grande abraço, pessoal, feliz ano novo, feliz 2025, paz e bem.